A pergunta 11 do nosso estudo, né, que temos feito, na verdade é meio que um catecismo, mas é um livro bem devocional, muito bom. Eu tenho trazido isso para a igreja também. Tem transformado, né, isso, a devoção de uma semana no estudo de 20 minutos. Tá? E a pergunta 11 lá diz assim: quais são as obras da providência de Deus? Vamos pensar a pergunta, né? Quais são as obras da providência de Deus? Providência é cuidado, providência é suprimir, é satisfação, né, que Deus nos proporciona. Quais são as obras, então, quando Deus providenciou todas as coisas na sua criação? A resposta, eu gosto de colocar aqui todo mundo, eu tenho que ficar indivíduo. Então, mas a resposta diz assim: as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Então, a gente vai perceber aqui que Deus preserva toda a criação de uma forma sábia, poderosa e santa, porque Deus é assim. Ele preserva tudo isso e as ações de todas as coisas criadas. As ações. A gente tem falado muito nisso, porque muitas vezes nós vemos coisas que acontecem falando, mas Deus está nisso também? Sim, Deus está nisso também. Seja de uma forma permissiva, enfim. Vamos ficar questionando Deus e tentando descobrir por que Deus faz determinadas coisas ou permite. Mas todas as coisas, de uma certa forma, tem que afunilar, tem que fechar na vontade eterna de Deus, no decreto eterno de Deus. Nada vai fugir disso. Tá? A providência de Deus é o fato de Deus planejar tudo de forma antecipada ou com antecedência e fazer que tudo aconteça também como ele planejou, porque uma coisa é planejar, outra coisa é fazer funcionar conforme o plano. A gente às vezes compra alguma coisa, tem um planejamento imobiliário, né, e você compra antes de ver, depois quando termina você fala, olha, não foi bem assim, ou isso não estava previsto. No caso de Deus, todas as coisas acontecem como ele planejou. Quando você olha, meus irmãos, para o pecado, e aí nós estamos no mundo de pecado, mundo sob a queda. Deus não planejou, não estava no plano de Deus o mal, embora ele soubesse. Deus não criou o pecado, o mal, e ele passou a existir por desobediência do homem. Então, quando você pensa, então todas as coisas estão acontecendo dentro do plano de Deus, sim, dentro do plano maior de Deus, tudo está acontecendo. O pecado é a queda do homem, não muda o curso do plano de Deus, do plano maior de Deus, tá? É isso que eu preciso entender. Então, por ser santo e por ser sábio, os planos de Deus são também planos bons, são santos também, e são planos melhores. Essa é a diferença. Primeiro que ele faz tudo do nada e faz tudo de forma perfeita. Por ser poderoso, nada pode impedir Deus de realizar os seus planos, porque ele é poderoso. Davi nos escreve no Salmo 139: como faço para eu me esconder da tua presença? Impossível, porque o Senhor vê, está em todos os lugares. Não tem nada que Deus não consiga, não tem parede que detenha Deus. Aliás, essa semana a gente vai estar pregando aí no João à noite, no domingo. Há dois momentos, né, que ele é bem destacado quando ele ressuscita. Primeiro, o próprio ato da ressurreição, que o seu corpo passa pelo tecido. Está lá o tecido esticado, né? Isso permitiu com que João ele presenciasse aquilo ali. É o único de todos eles, inclusive em relação às mulheres também. João, ele entra por último, ele olha ali e diz a palavra que ele viu e creu. Quando ele olhou, ele analisou, e talvez fez uma análise técnica, mas também profética e bíblica, porque ele falou assim, olha, ele falou para nós,
E ele entra naquela sala, eles custam para perceber, é mais um daquele meio ali, todo mundo com medo, não consegue ver quem é quem. De repente, Jesus se apresenta para eles. Né? Esse é o Deus Todo-Poderoso, que realiza seus planos de acordo com a sua vontade. Então, todos os acontecimentos do mundo estão apontando para os planos eternos de Deus. Nunca esqueçamos disso. Tá? A guerra na Ucrânia, o que está acontecendo no norte da África, não está mudando os planos de Deus. Sejam coisas boas e coisas ruins. Provérbios 16, 33, ele nos fala sobre o Deus de quem unicamente procede todas as providências, todas as coisas. Provérbios diz assim, Provérbios 16, 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Todas as determinações procedem de Deus. Provérbios 21 diz sobre a prevalência da vontade de Deus acima de tudo, em todas as coisas. Diz lá assim, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Lembra da história dos reis não cristãos ou não judeus, né? Que Deus usou nos seus propósitos, uma porção deles. Rei Assuero, ao rei de Daniel, Belsazar foi punido até por desobedecer a Deus. Ciro, todos eles trabalharam a serviço de Deus quando Deus quer cumprir seus propósitos. Por quê? Por que Esther foi escolhida rainha? Por que a beleza dela sobrepôs a beleza de todas as outras mulheres? Esther seriam bonitas também. Por que os judeus não foram destruídos, como foi planejado ali no reino de Assuero? Porque Deus prometeu que tinha um plano de redenção a partir do remanescente, seu povo. Então não tem reino, não tem mundo que possa mudar as providências de Deus. Ele fala assim, o coração do rei na mão do Senhor, o Senhor inclina todo o seu querer. Todo o seu querer. Então, quando olhamos para o enredo do livro então, de Esther, a gente percebe toda essa história acontecendo. E isso não aconteceu porque Deus já havia prometido que do descendente de Abraão se estaria o Messias Salvador. Melhor, né? Isso aconteceu porque ele prometeu para Abraão. Ele prometeu, era uma promessa de Deus. Deus fala, inclusive, que aquele homem que tentou destruir os judeus ali no reino de Assuero, Amã, lá atrás, 300, 400, talvez 500 anos, vou fazer as contas, bem lá atrás mesmo, ele seria totalmente exterminado. Ele tinha que ser exterminado. Inclusive, Saul teve a chance de matar aquele último rei deles, pelo menos como rei, e não o fez. E dizem que Amã era esse último, anos depois, né? Dezenas e talvez centenas de anos depois, vai acontecer isso. Ele vai ser morto e encerra-se a saga desses reis maus que lutou contra Deus e fez mal ao povo de Deus, e Deus disse que exterminaria. Então, tudo está no controle de Deus. É fantástico quando nós olhamos as Escrituras e falamos como Deus não se esqueceu disso. Você está lendo a Bíblia, o Antigo Testamento, e Deus fala para não reerguer a cidade de... Não podia destruir. Quando destruísse, fincasse os primeiros destaques, o filho mais um morrido, todo morrido. O segundo filho, quando isso aconteceu, quando fincaram, reestruturaram, a cidade foi, eles foram mortos. Mas quantos anos passaram? Centenas. Jericó. Então é isso, é fantástico como Deus trabalha, né? É quando Deus fala que vai vir o Messias. Não, o Messias vem no tempo certo, tudo está preparado. Talvez aos olhos dos homens não era o tempo
o tempo de Deus. Então, Deus é o Senhor justo, então, de todas as providências, quando Ele faz isso. Esses acontecimentos históricos, eles registram um reino mundial funcionando normalmente com seus altos, com seus baixos, como a gente percebe, mas tudo apontando sempre para o Deus que fez todas as coisas e governa todas as coisas. E Ele preserva também, de maneira poderosa, justa e santa, todas as coisas. Esse mundo é de Deus, ele jaz no maligno, mas é o mundo de Deus. Não é o mundo eterno do Senhor, né? O Senhor criou o novo céu e nova terra, mas tudo pertence a Deus por direito de criação, por poder, por ser de fato o Senhor de todas as coisas. Então, as grandes decisões do mundo, os nossos governantes, elas não interferem nesses decretos eternos de Deus. Nunca se esqueçam de que nós temos o homem tentando fazer o mundo melhor. Eu falei isso na semana passada até, né? Eu citei a história do Goodspeed, né, que é o melhor lugar. É uma série Netflix ativa. E lá eles construíram isso de uma forma que aquele lugar fosse o melhor lugar. É como se reconstruindo o mundo a partir daquele, talvez, protótipo. Pessoas perfeitas, as coisas perfeitas, tudo era perfeito, mas não era perfeito. Que é onde é o homem, é o pecado. E aí começam as brigas, as discussões, os interesses, as vontades, os desejos pessoais. E aquele melhor lugar passa a ser um lugar ruim, desagradável, porque o homem está ali também naquele lugar. Quando Deus permite o anúncio da gravidez de Maria, Deus acrescenta que além dela, geraria o Filho de Deus pelo poder do Espírito Santo. Também naqueles dias, a prima dela, Isabel, estéril, ela também estava grávida de João Batista. Eu estou falando isso por quê? Porque como que Deus faz as coisas dessa forma? Perfeita. João Batista, 6 meses mais novo do que Jesus. Ele nasce de uma mulher estéril. Deus rompe essas barreiras. Jesus nasce de uma adolescente. E esse João Batista, então, ele, quando nasce, Deus está preparando o quê? Esse precursor, o profeta que anunciaria o grande rei, o Messias. Precisava dele no plano e decreto de Deus. Então, tudo isso acontece no tempo certinho. No tempo certo, Deus faz milagres como Ele quiser fazer, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37. Aliás, essa expressão para Deus não é impossível é dita primeiramente lá para Sara, né, diante de Abraão, pelos anjos que vêm do céu, aqueles homens que vêm do céu, e Abraão chama de Senhor, Deus no meio deles. Para Deus nada é impossível, porque Deus é o Senhor que cria, que faz e que cuida e preserva, é o Deus das providências. Duro quando nós lutamos contra isso, duro quando nós tentamos levar a vida a par de Deus, alheio a Deus, tentamos fazer as coisas resolver, não dá certo. Feliz é que ele compreende isso, que vive assim, que é abençoado por Deus. Nas suas providências eternas, Deus nos deu então o seu Filho, para que nele nós fôssemos salvos. No tempo certo veio o Senhor Jesus até nós. Nas suas providências eternas, o seu cuidado, Deus preparou a volta de Jesus também. E esse é o tempo nosso de aguardo, né? Eu vou estar pregando uma mensagem semelhante após o Natal, falando justamente o que esperar então. Passou o Natal, né? Nós somos o povo do advento, do segundo advento. Assim como aquele povo esperava Jesus no primeiro advento, quando virá o Messias, que é anunciado? Pai, quando ele vai vir, quando ele vai sentar no trono, quando ele vai estar no meio de nós? Agora nós estamos com a mesma pergunta.
Vamos, Senhor, voltará. Mas nas providências de Deus isso vai acontecer. E Deus está preparando. E no dia certo vai acontecer. E vai ser uma surpresa, de certa forma, para aqueles que não creem, porque a Bíblia diz que quando tudo estiver acontecendo com normalidades também, ainda que haja sinais, mas os sinais, a gente não pode interpretar também, que hoje damos sinal e amanhã Jesus volta. Mas há uma expressão que é usada que as normalidades estarão acontecendo também no mundo. Casamentos, festas, trabalhos, preocupações, cuidados com aquilo, e o Senhor voltará. Um dia que ninguém espera, a não ser os filhos de Deus que estejam preparados, né? Então nós estamos também aguardando essa providência de Deus, que é a segunda volta de Jesus. Então, repetindo, né, a resposta da pergunta da providência de Deus que Deus opera, as obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações das suas criaturas. Então, a gente precisa apenas lembrar que ele fala assim, a gente pode pensar, né? Onde fica então meu pecado, meu erro aí? Seu pecado e seus erros não estão alheios a Deus. E eles não vão mudar também o plano e decreto eterno de Deus. Apenas você vai sofrer um pouquinho mais, né, com os seus pecados. Você vai sofrer um pouquinho mais com os seus pecados, só isso. Mas não muda, né, os planos de Deus, as providências de Deus. Deus vai continuar mandando sobre nós todas as nossas necessidades, suprimentos. Ele vai estar cuidando do universo. Colossenses vai dizer aqui, Jesus é esse provedor, aquele que sustenta todas as coisas. Elas funcionam porque Deus está sustentando todas elas. Nada está acontecendo por acaso, porque o homem é apenas uma pessoa, um homem sortudo, né? Não. Existe um Deus que preparou tudo isso, que criou, que providencia e que um dia também vai pôr fim a todas as coisas. E será então o dia final. Que Deus assim nos ajude, meus irmãos, a amar mais a Deus, a depender mais dele, a considerá-lo, né? Uma expressão não é muito boa, mas a considerá-lo em nosso coração, porque de fato ele é o nosso sustentador. Ai de nós, se Deus nos abandonasse nos nossos pecados, na verdade, mas ele não fez isso. Toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Amém.